Olá, estamos de volta com mais um módulo do Projeto Base. Módulo 4, falando sobre entendendo o processo eleitoral. Já aprendemos muito sobre o conceito de democracia, sobre como nos envolver com a política e hoje, então, estreamos esse módulo para entender o processo eleitoral e é mais uma vez um prazer ter vocês aqui conosco, não é, Lizzy? Um prazer ter vocês conosco, participando desse projeto que o nome já diz, é o momento de criarmos uma base para a construção de conhecimento, para a construção de opinião. E eu tenho certeza que você que tem acompanhado e que assistiu os módulos anteriores que já estão disponíveis, aprendeu, né? Conseguiu captar bastante coisa e eu tenho certeza que bastante coisa nova agregando conhecimento aí à sua vida. E hoje nós continuamos nesse período, nesse tempo, nesse momento de troca de conhecimento com vocês. E, obviamente, o nosso assunto continua na pauta política, porque essa é a essência do projeto base, que você conheça um pouco mais da política do seu país, para que possa construir a sua opinião, para que possa fazer suas escolhas corretas nas eleições e não ser enganado ou ludibriado por informações equivocadas que muitas vezes circulam pela internet, pelas redes sociais, enfim, aqueles meios de comunicação que nós acessamos. E hoje nós vamos receber mais uma vez o professor Matheus Faganello, que vem conversar com a gente sobre o processo eleitoral, sobre como funciona exatamente todas essas questões mais práticas de uma eleição ou que antecedem uma eleição. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez e já agradecendo o senhor pela disponibilidade e pela participação aqui no nosso projeto base. Obrigado, deputada Lise, obrigado, deputada Fran, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Como eu disse já da outra vez, eu fico muito feliz em poder participar de um projeto como esse, em que a gente tenta falar de uma forma mais descontraída e mais fácil, né, sobre temas que são tão espinhosos, mas que dizem respeito ao dia a dia das pessoas, né, e que muitas vezes a gente simplesmente por desconhecimento ou dificuldade de acesso a esse tipo de conhecimento tomamos decisões completamente equivocadas, né? Então, é sempre um prazer estar aqui e estou sempre à disposição. Fico feliz de a gente poder seguir no assunto, né? Muito bom. A primeira oportunidade que a gente teve de trocar esse conhecimento foi tão bom que rendeu mais um módulo, né? Porque as pessoas começaram a perguntar e nós mesmos entendemos que não foi possível falar tudo naquele último módulo, principalmente para entender essa questão da composição toda de um processo eleitoral. E hoje, especificamente, nós vamos estar falando de conceito e diferença entre eleições majoritária e proporcional. Tem muita gente que ouve falar sobre isso, majoritária, proporcional, e as pessoas ficam, né? O que tem a ver isso com a eleição? O que é exatamente? O que é uma eleição majoritária? O que é uma eleição proporcional e como que se dá aqui no meu município, por exemplo? Tem muita gente que tem essa dúvida, né, professor? Sim, é verdade. Muitas pessoas sabem o que é, mas talvez não liguem o nome à pessoa, né? Com perdão do trocadilho. Mas é exatamente isso. Quando eu trato disso na graduação, às vezes pergunta para alunos de graduação em direito e eles ficam em dúvida sobre mas o que é majoritário, o que é proporcional. E acho bem interessante, a gente vai conseguir falar disso hoje. Mas é uma diferença que, se a gente parar para pensar, ela é relativamente simples da gente entender. Tá? Vamos começar pela majoritária, que ela é mais fácil. Né? O sistema majoritário, ele parte de uma ideia de que vai ser eleito, vai ser escolhido, né, aquele que obtiver mais votos. Ponto. Só que aí é apenas um que vai ser escolhido por obter mais votos. Então, se nós formos pensar numa eleição no município, né, o prefeito municipal
vai ser escolhido dentre aqueles candidatos a prefeito municipal o candidato que obtiver mais votos. E apenas um. Com ele, acaba sendo eleito conjuntamente o vice, mas o vice faz parte da chapa do prefeito, né? Então a gente já sabe de antemão quem é o vice de cada um dos prefeitos, mas o prefeito, o candidato a prefeito que obtiver mais votos, vai ser o eleito. Isso é o sistema majoritário. Basicamente, eu não divido cargos entre diferentes pessoas, eu não divido mandatos, né, diferenciados entre diferentes pessoas. Aquele que obtiver uma maior quantidade de votos recebe os cargos. Olhando com o exemplo do prefeito, fica fácil da gente perceber, porque ele é apenas um, né? Mas, em tese, nós poderíamos ter um sistema majoritário em que diferentes cargos seriam ocupados por aquele que recebe mais votos. Por exemplo, e aqui já passando por uma comparação com um sistema proporcional. Se nós tivéssemos um sistema majoritário, tá? Na Câmara de Vereadores, a gente faria votação em diferentes partidos e, digamos que uma Câmara de Vereadores tivesse 11 assentos, 11 vereadores. E se o sistema para vereador fosse majoritário, o partido que obtivesse mais votos levaria as 11 cadeiras. Então, a ideia do majoritário é ao vencedor tudo, ao perdedor nada, certo? E aí a gente já olha para o sistema proporcional de uma forma diferente. Alguns autores apontam que isso surgiu lá no início do século XX, 1900 e pouco, na Bélgica, como uma forma de tentar fazer com que, em determinadas situações, a gente pudesse representar diferentes grupos da sociedade, e não apenas a maioria. E aí eu conseguiria também representar minorias, ou diferentes parcelas. E aí a gente tem a lógica do sistema proporcional. Eu não entrego todos os cargos para o vencedor, ou um cargo apenas para o vencedor, eu distribuo essas posições, se a gente for pensar as cadeiras no legislativo municipal, né, entre os partidos que obtiverem mais votos. Então, a distribuição acaba sendo de forma proporcional à quantidade de votos de cada partido. Um leva tudo, no outro a gente distribui proporcionalmente. Por isso a diferença de nomes. E, professor, a principal diferença, então, desses dois sistemas é essa composição na divisão dos votos. Um leva tudo e no outro é proporcional, como já fala o nome. Essa é a principal diferença? Se a gente fosse apontar uma, sim. A principal diferença para a gente entender é um leva tudo e o outro leva proporcionalmente a quantidade de votos que recebeu. Sem que um receba, ele só levaria todas as cadeiras se ele levasse a integralidade dos votos. E hoje no Brasil, o nosso sistema funciona assim, majoritária é sempre para presidente, governador e prefeito, e proporcional para deputados federais, deputados estaduais e vereadores e senadores também, é isso? Não, no caso do executivo, né, que a gente já tinha falado lá naquele nosso outro, nosso outro bate-papo, que aí é governador, prefeito e presidente da República, é majoritário. Então, eu tenho uma vaga em disputa, essa uma vaga vai para aquela pessoa que obtiver a maior quantidade de votos. Perfeito. No legislativo, vereador, deputado estadual e deputado federal, que é uma representação da população, propriamente dito, né, a gente tem uma distribuição também, agora, proporcional. No entanto, senador, no caso específico de senador no legislativo, é uma votação majoritária. Tanto que, se a gente for olhar, nós temos na eleição para senador uma eleição de 4 em 4 anos, no entanto, o mandato do senador é de 8 anos. Né? E cada estado tem 3 senadores. Então, a cada 4 anos eu tenho a troca de um senador, depois, nos 4 anos seguintes, a troca de 2 senadores. Então, ainda que eu tenha 2 vagas de senador, quando a gente vai fazer o voto para senador, a gente vota 2 vezes. Então, a gente apresenta 2 votos, porque, na verdade, é o primeiro mais votado e o outro que também é o primeiro mais votado naquela segunda quantidade de todos os votos de todo mundo. Então, a de senador também é o sistema majoritário. Ele não é proporcional, não estou distribuindo as vagas proporcionalmente às pessoas. Se vota 2 vezes.
Muito bem. E o que o senhor entende como uma dificuldade? Ou, vamos lá, os prós e os contras desses sistemas para que as pessoas possam entender melhor e o que mais o senhor entender é importante compartilhar? Claro. É, eu até não gosto de falar de prós e contras, apesar de a gente poder usar esses termos, né, em relação a isso, mas vamos tentar entender um pouquinho o sistema e ver como é que eles se encaixam melhor, né? A gente pode dizer, o sistema majoritário, ele funciona melhor na escolha do governo que vai das diretrizes gerais e que precisa tomar decisões executivas, tá? Já o sistema proporcional, ele é melhor para quando eu preciso ter realmente uma participação maior da sociedade e que essa sociedade seja melhor representada em seus diferentes aspectos e visões de vida, né? De visões de mundo. Então, o sistema proporcional ele fica melhor em relação ao poder legislativo, né? Imagina se nós tivéssemos um sistema majoritário na Câmara de Vereadores. Apenas um partido ia ser representado lá e esse partido, claro, se a gente ganha, a gente ficaria feliz. Olha, a minha visão vai ser colocada desse modo, ponto final e acabou. Mas, às vezes, a gente também pode estar do lado contrário, não ser os vencedores. Então, a ideia de equilíbrio em relação ao sistema proporcional, ele é mais interessante em relação a isso, né? Se a gente fosse voltar no tempo, né, e pensar como é que seria, normalmente era pelo majoritário, tem mais votos, coloca todo mundo e vida que segue, né? O que se percebeu é que isso funcionava muito bem numa ideia de democracia, só que eu fragilizava as minorias, né? Então, para governar, onde eu preciso ter na hora de tomar decisões, eu preciso tomar uma decisão, né? Por mais que eu tenha que conversar com as outras pessoas, é importante em algumas situações que seja tomada uma decisão. E aí, o sistema majoritário, onde eu acabo centralizando o poder em uma pessoa, né, ou pelo menos num grupo que, em tese, é mais homogêneo, fica mais célere a tomada de decisões. Já quando eu preciso discutir temas que envolvem toda a sociedade, que eu vou definir as diretrizes para a tomada de decisões, aí o sistema proporcional funciona, a meu ver, de uma forma melhor. Por isso, do ponto de vista ideal, né, como ele é concebido, claro que a gente vai ter alguns problemas, a pessoa vai olhar para o nosso sistema legislativo, olhar para o nosso sistema executivo, encontrar problemas, óbvio, a gente sempre vai tentar entender o que não está certo, mas do ponto de vista ideal, a divisão está correta. Executivo feito basicamente com o sistema majoritário e o legislativo feito basicamente com o sistema proporcional, com exceção do senador, né, ou dos senadores que são escolhidos pelo majoritário. Então, assim, vantagens. O sistema majoritário, ele facilita na hora de tomada de decisões. Porque o grupo que vai tomar as decisões é homogêneo. A gente vai falar mais de alguns outros pontos a respeito disso mais adiante, mas em tese é uma homogeneidade. E aí a tomada de decisão é mais célere. Com relação ao sistema proporcional, ele é mais representativo. Então essa é a vantagem dele. Ele torna essa democracia mais ampla, se a gente parar para pensar na ideia de democracia como representatividade das pessoas. Professor, hoje, né, com a proporcional, muitas pessoas não entendem por que às vezes o mais votado tem mais votos que outro, mas não entra por causa do partido, né? Na sua explicação, o senhor falou que se fosse majoritário, aquele partido mais votado assumiria todas as cadeiras do legislativo, por exemplo. Não seria ou teria uma opção em que as pessoas mais votadas, no caso, vamos dizer, da Assembleia Legislativa, os 55 mais votados entrassem e não fosse essa divisão por partido, seria uma majoritária diferente? Ela seria uma proporcional diferente, eu entendo, tá? Acabaria sendo, porque para ser uma majoritária a gente teria que ter um partido levando tudo, né? Ou o candidato que ganhou ocuparia todas as vagas. Isso seria uma proporcional ocorrendo de uma forma diferente. Tem
Claro, gente, a gente está aqui trabalhando em dois aspectos para não complicar demais. Bom, então eu entendi que a Fran quis dizer que seria mais ou menos como uma proporcional, só que direta, né? Dos mais votados, independente de qual partido façam parte. Mais ou menos isso, eu acho que ela quis dizer. Isso, eu entendi perfeitamente. E aqui, claro, a gente está, né, para não complicar demais a situação, nós estamos trabalhando com dois modelos que a gente tem no Brasil e funcionando, né? Mas existem outros modelos no mundo. Existem modelos mistos, por exemplo, em que dentro da proporcional eu faço o preenchimento das vagas por partidos. Então, os partidos mais votados acabam recebendo proporcionalmente as vagas, mas algumas destas vagas, elas também são distribuídas para os mais votados. Então, eu faço um sistema misto. Por quê? Porque o nosso sistema ele é construído em um sistema de partidos, né? Em que pese muitas vezes, quando a gente vai para a votação, as pessoas votem nas pessoas, falando especificamente, ou mais especificamente, em relação ao legislativo, né? As pessoas acabam votando, se identificando com o seu candidato. Mas o nosso sistema eleitoral, ele pressupõe uma votação partidária, né? Então, um partido específico que é votado, né? E no momento em que esse partido é votado, seus candidatos, que são mais votados, vão obter a proporção de vagas que esse partido teve. Acho que nós temos dois pontos a analisar por aí, ou eventualmente discutir aí. O primeiro é que normalmente as pessoas não sabem disso. E na hora de fazer a votação a gente tem um problema. E o outro é, se da maneira como nós concebemos isso, funciona bem no Brasil, até pela quantidade de partidos e em alguns aspectos heterogeneidade dentro do partido, né? E outras homogeneidade entre partidos distintos. Então, às vezes, dentro do partido tem mais distinção do que partidos diferentes entre si. É algo que o Brasil ainda precisa amadurecer. E acho que seria um ponto a ser discutido numa eventual reforma política no Brasil. Mas hoje a votação do legislativo é no partido. Bom, então, concluindo essa fase entre os nossos entendimentos sobre a majoritária e a proporcional, e para a gente não começar a entrar no próximo tema, professora, suas considerações finais desse primeiro tema, dessa primeira parte, e já deixando engatilhado aí para as pessoas que estão curiosas por entender mais sobre coligações e o que é mesmo, Franciane? E equação eleitoral. O próximo tema do módulo 4 vai ser coligações e equação eleitoral. Mas antes da gente entrar nesse próximo assunto, professor, suas considerações finais sobre majoritária e proporcional. Então, assim, gente, minha ideia aqui é só fazer um apanhado final, né? Para a gente tematizar o que a gente falou nesse momento, né? A gente acaba falando tanta coisa aqui, acaba indo um pouquinho para cada lado. Primeiro ponto, diferença entre majoritário e proporcional. Quando se fala em majoritário, aquele mais votado recebe todos os cargos. Seria essa a lógica. Onde nós temos majoritária no Brasil? Prefeito, governador, presidente da República e senador. Qual a vantagem principal em relação à majoritária? Como é apenas um que é eleito, ou uma ideia única, né, é escolhida, há uma maior facilidade de governo, de escolha, de tomada de decisões. Por isso, ele está muito mais vinculado ao executivo, né? Com exceção do Senado, mas principalmente o executivo. A proporcional, a gente distribui as vagas proporcionalmente. Onde é que ela ocorre no Brasil? Vereador, deputado estadual e deputado federal. Qual a vantagem dela? Diferentemente da outra, onde apenas um grupo vai receber todas as vagas, na proporcional eu consigo fazer com que a democracia representativa represente uma maior parcela da sociedade. Mas aí, no próximo bloco, a gente fala mais sobre como é que se dá essa escolha de quem que ganha, como é que um com menos votos chega lá e outro não, mas isso fica para a próxima, né? Perfeito, professora. A gente agradece a sua contribuição, a sua participação, e eu acho que já ficou aí a curiosidade para o próximo tema, falando aí sobre coligações e essas equações eleitorais que muitos eleitores não entendem e ainda escolhem o seu voto não levando em considerações essas questões
que são muito importantes na hora da escolha. Então, fica o nosso convite aqui para você continuar com a gente e já esperar aí pelo próximo tema dentro desse módulo, falando especificamente aí sobre o processo eleitoral. Até a próxima, pessoal. Nós esperamos por vocês.